programar. Agora, Rodrigo Marinho, ele vai falar sobre convergência fina de sistemas de partículas. Posso começar, então? Pode começar. Tá bem. Tá, obrigado, Simon, pelo convite, tá? Eu fiquei bem feliz por falar, depois de tanto tempo aqui, voltar a falar para um público brasileiro. Então, eu tentei escrever tudo em português, só não consegui botar acento na letra I, então vocês vão ver que toda letra I que tiver acento está sem, tá? Bom, isso aqui é um trabalho que faz parte da minha tese, foi feito junto com meus orientadores, Patrícia Gonçalves e o Milton Hara, e também com um amigo, o Otávio Menezes, que agora é pós-doc em Purdue, mas na época ele estava, uns 2 anos atrás, ele estava aqui em Lisboa também. Então, o título mesmo eu vou explicar talvez no último slide, o que significa isso. Mas eu vou começar fazendo uma introdução sobre convergência dos estados estacionários de uma cadeia de Markov, tá bem? Então, vamos considerar uma cadeia em tempo contínuo, sempre em tempo contínuo aqui. Então, xt, e ela vai ser irredutível, tá? Então, ômega vai ser o espaço de estados e vamos ter um gerador L, tá? Onde esse R aqui é a taxa de salto. Então, vamos denotar por μt a lei no tempo t, tá? A probabilidade por exemplo, μt de x vai ser probabilidade no tempo t, a cadeia está no estado x. Então, como essa cadeia é irredutível, vai existir uma medida estacionária, que é única, e que quando o tempo vai para o infinito, ela vai se aproximar dessa medida estacionária, né? Então, faz sentido, então, perguntar quanto tempo demora para essas medidas estarem próximas, quanto você queira. Então, a gente define essa função aqui, d de t, que é a distância entre essas duas medidas em variação total, tá? Essa função é chamada muitas vezes distância do equilíbrio, mas como a gente está falando de sistema de partículas aqui, eu não vou chamar isso assim sempre, porque há processos que estão no estado estacionário, mas podem estar fora do equilíbrio, ou então isso é uma coisa um pouco física, que eu vou explicar daqui a pouco, que tem a ver com correntes. Então, essa é a função de t, d de t. Às vezes vai ser a distância do equilíbrio. E a gente quer estimar essa d de t, né? Lá na final da década de 80, década de 90, o pessoal estudava muito isso e queria achar cota superior e inferior para isso, né? Mais recentemente, as pessoas começaram a ficar mais gananciosas e querem achar um limite para essa função d em algum tempo, que depende de n. Então, também é comum chamar de tempo de mistura o primeiro t, tal que essa distância seja menor do que um epsilon, tá? Então, antigamente, queriam encontrar cota inferior e superior para esse tempo, e hoje em dia querem é mais legal achar o tempo exato. Mas ainda é legal achar cota superior e inferior, né? Então, uma das técnicas para achar uma cota superior para essa função d, ela se baseia na desigualdade log-Sobolev. Então, eu vou explicar o que é isso aqui. Então, imagina uma densidade com respeito à medida estacionária. Então, a integral dessa f log f, onde essa f é a densidade, é chamada entropia da f com respeito à medida estacionária, entropia relativa, tá? Quando você tem uma desigualdade desse tipo aqui, que vale para qualquer densidade, isso aqui é chamado log Sobolev, a desigualdade log Sobolev. Esse operador quadrático aqui dentro da integral, é conhecido como carré do champ, tá? E a integral do carré do champ com respeito à medida estacionária é conhecido como forma de Dirichlet, tá? Então, se o teu processo depende de um parâmetro, por exemplo, ele pode crescer, o espaço está, vamos supor que esse parâmetro seja n. Essa constante pode depender de n, tá? Então, é bem difícil provar desigualdades desse tipo, mas elas costumam dar cotas muito boas nessa DDT. Vou explicar como, tá?
E também a constante log Sobolev é a maior constante cujo inverso satisfaz essa desigualdade. Então, a gente pode substituir esse C por 1 sobre kappa, mas na maioria das aplicações a constante não é muito importante, o que importa é a ordem, tá? Então, dito isso, né, o que isso tem a ver com a DDT? Bom, vamos chamar de FT a derivada de Radon-Nikodym da lei no tempo t com respeito a essa medida estacionária. Tá? Então, a entropia dessa densidade, a gente vai chamar de H de t, Hzinho de t, e a desigualdade de Yau diz o seguinte, que a derivada da entropia é menor ou igual a menos a forma de Dirichlet da raiz quadrada dessa f de t. Então, o que acontece? Se nós temos uma desigualdade log Sobolev, a derivada da entropia fica limitada dessa forma, né? Nós podemos substituir essa forma de Dirichlet pela constante log Sobolev vezes a entropia. Então, daqui, usando o fator integrante, nós conseguimos achar essa estimativa aqui, né? Então, um decaimento exponencial da entropia em T. Só que isso aqui ainda não é D de T, é H de T, né? Então, como é que a gente passa para D de T? Então, existe uma desigualdade também muito conhecida que diz que a distância de variação total entre duas medidas é menor ou igual à entropia, a raiz quadrada da entropia relativa. Então, dessa forma, a gente tem essa cota aqui no D de T. Tá? Esse H de zero, entropia no tempo zero, tem uma maneira bem simples de achar uma cota grosseira aqui, e mesmo com essa cota bem grosseira, essa desigualdade dá resultados muito bons. Tá? Então tá. Dito isso, o que é a desigualdade log Sobolev, como que ela ajuda a cotar essa D de T, eu vou falar sobre o método que a gente tentou fazer. Então, para usar isso, para mostrar o método, eu vou utilizar o processo de exclusão com reservatórios como exemplo, tá? Mas o método funciona para outros processos. Então, o que é o processo de exclusão? O processo de exclusão, basicamente eu pego um intervalo aqui e divido ele em um monte de pedacinhos iguais, tá? Então, entre cada vértice agora que eu vou ter desse grafo, eu coloco um reloginho de taxa 1, e aí quando esse relógio toca, eu pego aquela aresta e mexo ela, eu flipo ela. Então, o que vai acontecer é que se eu tenho uma partícula aqui e um buraco aqui, quando eu flipar essa aresta, essa partícula vai vir para cá. Se eu escolho essa daqui, bom, essa partícula vai vir para cá e essa para cá, mas as partículas são iguais, então não tem diferença. Do ponto de vista de uma partícula só, é como se ela quisesse pular para cá, mas ela não consegue pular porque tem uma partícula já. Isso, e não dá para duas partículas ocuparem o mesmo vértice. Então, isso aqui é chamada regra de exclusão, e por isso processo de exclusão. Bom, mas ele está em contato com o reservatório. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma partícula numa fronteira, pode ser do outro lado também, mas se eu tenho uma partícula aqui, o reservatório pode matar essa partícula com uma taxa, e ele também pode criar uma partícula com uma outra taxa, tá? Em geral, nós vamos considerar, se a taxa de criar é alfa, a taxa de destruir a partícula vai ser 1 menos alfa, tá? Então, o processo continua evoluindo e tá. Vamos definir isso, então, de maneira rigorosa. Então, vamos considerar um parâmetro de escala, n, tá? Vai crescer, a gente quer tomar o limite depois. Vamos pegar o intervalo e dividir ele, então nós vamos ter um intervalo discreto com n menos 1 ponto, tá? Que vou chamar de gama n, de lambda n. E esses dois vértices aqui, que estão nos extremos, vão ser a fronteira do conjunto de vértices, tá? Então, ômega n vai ser o espaço de estados, que eu vou falar já, que são espaços de configurações. Por que configurações? Porque cada elemento daqui vai representar o seguinte: eu digo que num vértice x, eta x é 1, se aquele vértice está ocupado por uma partícula. E eta x é 0 se ele está vazio, tá bom? Então, se eu olhar todos os vértices ao mesmo tempo, eu tenho uma configuração de partículas. Tá bem? E a última coisa é que nós vamos considerar esse processo em equilíbrio. O que significa em equilíbrio? Significa que a taxa de criar nos dois extremos, nas duas fronteiras,
vai ser rho para criar e 1 menos rho para destruir, tá? Então, isso vai induzir uma corrente no sistema nula, tá? E por isso o processo é dito estar em equilíbrio. Imagina que eu tenho uma taxa de criar diferente da taxa de criar no outro lado. Vamos supor, alfa e beta com alfa diferente de beta. O sistema vai ser um pouco tendencioso para uma direção. Então, isso vai induzir uma corrente e o processo é dito estar fora do equilíbrio. Nós vamos considerar o processo no equilíbrio porque nós conhecemos a medida invariante, tá? E ela é Bernoulli, que eu já vou falar o que é. Mas, enfim, esse processo aqui, que eu defini em cima, vai ser denotado por eta-t, tá? E vai ser o processo de exclusão com reservatórios no equilíbrio. Ok? Então, o gerador do que eu acabei de dizer, dessa dinâmica que eu botei as bolinhas pulando, é esse gerador aqui. Aqui vocês podem ver um n quadrado, tá? Que está dizendo que eu estou acelerando o processo em n quadrado. Estou acelerando na escala difusiva. Esse n quadrado, para que ele serve? Suponha que você está observando uma partícula só. Ela vai demorar muito até você conseguir ver ela se mexendo. Então, se você acelerar em n quadrado, você consegue ver ela se mexendo mais rápido e daí você consegue derivar alguns teoremas não triviais, tá? Você consegue tirar uns limites daí. Então, não quero entrar muito nesse detalhe, mas então, como eu estou acelerando em n quadrado, quando eu falar, o tempo de mistura, vamos supor, é log n. Então, para o processo não acelerado, vai ser n quadrado log n, tá? É porque é mais fácil se a gente acelera aqui para fazer conta e tal, tá? Então, tá. Com isso, eu quero definir uma medida Bernoulli produto. Eu quero definir não, porque ela já foi definida há muitos anos, né? Eu só quero lembrar como é que ela é. Então, vou pegar um perfil que vai do conjunto de vértices no intervalo 0,1. E daí, eu vou dizer que essa medida Bernoulli produto está associada a esse perfil aqui da seguinte maneira. Eu vou pegar cada vértice independente e vou jogar uma moeda. Essa moeda vai ter probabilidade U de x de ser cara e 1 menos U de x de ser coroa. Se for cara, eu coloco uma partícula ali. Senão, eu não coloco. Eu deixo vazio. Eu faço isso independentemente para cada vértice e eu tenho uma configuração dessa maneira, tá? Então, essa medida aqui, associada ao perfil. O legal do processo estar em equilíbrio é que a medida Bernoulli associada ao perfil constante igual a ρ, ela é invariante. Então, se eu pegar U de x constante igual a ρ, essa medida aqui é a medida estacionária. Tá bom? Então, é uma medida legal de trabalhar. Quando o processo está fora do equilíbrio, a medida é horrível, tem aparência horrível, e aí o problema é muito difícil. Tá? Então, acho que é uma das últimas definições aqui. Vamos supor que a gente pega um parâmetro kappa, o n está aqui, maior ou igual a 2, e tem um epsilon que está entre 0 e meio. Vou definir esse conjunto U, que é um conjunto de funções. São funções do conjunto de vértices para o 0, 1, que satisfazem o seguinte. Essa função está longe de 0 e longe de 1. Mas está tão longe quanto você queira. Você pode pegar um epsilon 0 pequeno, tá? Então, eu só quero que ela não bata no 0 e não bata no 1. E tem uma outra condição aqui que, dependendo da função U, se ela tiver tomada em intervalo, pode ser uma coisa parecida com pedir que um perfil seja elipse, mas por enquanto é só isso aqui, satisfaz essa desigualdade. Esse conjunto U é um conjunto bem grande de funções e o nosso primeiro resultado é o seguinte. Eu preciso desse U para definir, para dizer qual é o resultado. Então, dado um ρ, ou um epsilon 0, tá? E um kappa, vai existir uma constante positiva em que a entropia, tá? A entropia aqui, ela é limitada por 1 sobre kappa 0 vezes a integral do carré do champ. Só que a desigualdade log Sobolev que eu tinha mostrado antes era uma desigualdade onde essa medida aqui que eu estava integrando
era a medida estacionária, né? Se eu tomar U como sendo a medida estacionária, o perfil estacionário, o ρ, vai dar exatamente aquilo que eu mostrei lá atrás, tá? E o processo está acelerado, então tem um n quadrado aqui dentro desse gama, então essa constante aqui é de ordem 1, mas para o processo não acelerado seria de ordem n quadrada, essa 1 sobre capa zero aqui, tá? Então, essa desigualdade vai um pouco além do que a gente tinha feito antes, porque você pode escolher qualquer perfil aqui naquele espaço U, qualquer perfil longe de 0 e de 1, que satisfaça aquela outra desigualdadezinha, e essa desigualdade log Sobolev está valendo. Então, se eu tomar o perfil constante ρ, eu vou ter uma desigualdade log Sobolev para medida estacionária e consigo provar uma cota superior para o tempo de mistura de ordem log n, ou n quadrado log n para o processo não acelerado. Tá? Só que a gente não dá a constante certinha que está junto com esse log n. Então, para ir um pouco mais além, a gente vai tentar explorar essa liberdade de escolha na função u. Tá bem? Então, vamos começar da seguinte maneira. Pegar uma função u do intervalo, definindo um intervalo, e que está longe de 0 e de 1. Eu vou supor aqui que na fronteira ela vale ρ. Na verdade, não precisa muito, mas isso ajuda a fazer conta, então vou mostrar o resultado assim, supondo que ela vale ρ na fronteira. Então, vamos definir o n de x, tá? No tempo zero, como sendo a u zero de x sobre n. Então, eu estou pegando um ponto aqui no intervalo e estou levando ela num ponto x sobre n lá. Aí eu vou tomar uma medida inicial, que vai ser medida Bernoulli produto associada a esse perfil aqui. Porque agora esse perfil U de x, ele pode estar definido no meu conjunto de vértices, né? O meu vértices vão de 1 até n menos 1. Eu posso dividir por n, isso tudo vai estar dentro do intervalo 0, 1. Tá bem? Então, é normal considerar esse tipo de medidas, porque o pessoal que trabalha com esse sistema de partículas costuma provar teorema de limite de escala assumindo essas medidas iniciais, tá? Então, é super normal considerar essas medidas iniciais, então nós estamos fazendo desse tipo. Esse fato de estar longe de 0 e de 1 é para poder usar o método de entropia relativa, que é uma das exigências do método, tá bom? Então, é o seguinte, mid-t vai ser a lei no tempo t, e vamos considerar uma medida de referência aqui, no mesmo espaço de estados, tá? E a gente vai escolher ainda, vai dizer quem é essa new. Então, vamos chamar de ft a densidade 1000t com respeito a essa new, tá bom? Quando eu digo medida de referência, significa que essa medida aqui tem que ser positiva com qualquer eta, tá? Daí não tem problema definir isso. Então, por enquanto, não ignorem essa raiz quadrada aqui, vamos olhar só para a primeira desigualdade. Essa desigualdade aqui é obtida pela desigualdade triangular. É só brincar um pouquinho com a desigualdade triangular que a gente consegue isso. Então, vamos analisar isso. Eu tenho aqui a distância que eu queria encontrar, aquela minha d de t. E agora eu tenho uma outra distância, tá? E essa diferença aqui é menor ou igual a essa distância. Vamos supor que eu acho uma medida que está muito próxima de 1000t e com o tempo elas convergem para zero. Essa distância vai convergir para zero muito mais rápido do que essa distância que nós queríamos. Se a gente consegue mostrar que isso aqui vai para zero muito rápido, ao invés de estimar essa função d de t, que é super difícil, a gente pode estimar essa distância daqui, tá bom? Então, a ideia é a seguinte. Tá, encontrar essa medida new e depois estimar essa distância. Só que essa distância nós vimos que pela desigualdade de Pinsker é menor ou igual a raiz quadrada da entropia dessa densidade com respeito a new, tá? Então, como é que a gente estima a entropia? Como nós vimos, é sempre desigualdade ideal, e se você tiver log Sobolev, você tenta explorar com tudo que tu tem. A nossa log Sobolev, ela valia para medidas Bernoulli produto, né, associadas a perfis. Então, nós podemos escolher essa new
sendo uma medida Bernoulli associada a um perfil, tá bom? Então, tudo que a gente pode fazer é isso, então nós vamos fazer isso. Faz sentido também, por quê? Porque se a minha NIL for Bernoulli, como nós queremos tomar, como a medida estacionária também é Bernoulli, comparar duas Bernoulli deveria ser mais simples do que comparar dois tipos diferentes de medida, tá? E, ok, agora eu vou explicar qual vai ser o perfil que a gente vai associar a essa medida Bernoulli, tá bem? Então, para cada tempo t aqui, vamos definir o t de x como tendo a esperança do eta t de x, tá? A esperança da ocupação no vértice x. Isso no lambda n, e na fronteira a gente cria dois vértices auxiliares, 0 e n, em que essa u de x vai valer zero, vai valer ρ, tá bem? Por que eu defini isso? Tá, vou dizer já. Esse operadorzinho ΔN aqui é conhecido como Laplaciano discreto, tá? Ele é uma discretização do Laplaciano contínuo, e definindo esse operador dessa maneira, essa função U, ela é a única solução dessa equação de Dirichlet, essa equação do calor aqui com condições de Dirichlet, tá bem? Então, o que isso nos diz? Bom, tem uma propriedade física chamada conservação do equilíbrio local, que diz que se você olhar essas duas medidas num intervalo pequenininho, essas medidas elas estão bem próximas quando o n vai para o infinito. Estão próximas de algum sentido, nós já vamos ver como, vai ser a entropia. E então faz todo sentido a gente escolher a nossa medida de referência sendo essa Bernoulli associada a esse perfil que resolve a equação do calor com condição de Dirichlet discreta ali, tá? E de fato, o que nós vamos fazer é utilizando um cálculo de correlações que, por exemplo, para esse modelo aqui, em dimensão 1, por exemplo, essas correlações já são conhecidas já há alguns anos. E aí a gente combina esse resultado com a log Sobolev que nós falamos, né, que vale para perfis. E com isso a gente consegue mostrar que essa entropia relativa decai muito rápido, tá? Então, quando chegar lá no tempo de ordem log n, ela já foi para zero, tá? E também a gente tem que comparar a distância entre as duas medidas Bernoulli produto, tá? E com isso nós provamos o seguinte teorema, tá? Então, tem um perfil inicial, o zero, que vale ρ, ele é diferenciável, não esqueci de falar isso. Ele vale ρ na fronteira, e aí vamos definir CL como sendo os coeficientes de Fourier do perfil inicial, né? Então, tu pega o zero, olha os coeficientes de Fourier dele, e vamos chamar de L0 o menor inteiro cujo coeficiente de Fourier é diferente de zero, tá? Ele é não nulo. Então, para qualquer B, a distância lá que a gente queria calcular, no tempo t igual a log n dividido por 2π ao quadrado L0 ao quadrado, isso aqui você vê que representa o dobro de um alto valor do Laplaciano, tá? Então, se eu somar esse Bzinho, esse Bzinho pode crescer, ele pode ir para mais infinito, pode ir para menos infinito, mas esse termo é de ordem menor do que esse aqui, que é de log n, né? Esse é log n, esse é de ordem 1. Então, a gente mostra que nesse tempo aqui, essa distância converge para esse perfil aqui, que é gaussiano, tá? Essa função g aqui, na verdade, é a distância variação total entre duas normais, que pode ser também escrita como uma função erro de Gauss. E a ideia é que quando b vai para mais infinito, essa função vai para zero, e quando ele vai para menos infinito, isso vai para 1, tá? E o interessante aqui é mostrar que, dependendo do perfil inicial que você começa, o teu processo equilibra mais rápido ou mais devagar, né? Porque vai depender desse L0 aqui, que é onde o coeficiente de Fourier não é nulo. Só uma coisa para contar mais é que o método nós testamos e parece que funciona em modelos bidimensionais também, né? E até então acho que não tinha nenhum resultado preciso em dimensão 2. Em dimensão 3, eu já confesso que a cota da entropia já não é suficiente para achar esse tempo aqui preciso. Mas
parece que em dimensão 2 funciona também. E era isso aí, obrigado, tá? Ok, obrigado, Rodrigo. Talvez eu vou perguntar primeiro se tem questões e talvez faz mais sentido fazer isso e fazer aplauso depois. Se é uma questão já, ou se quiser colocar no bate-papo, pode falar no bate-papo se você quer uma questão não gravada. Ok, vamos parar a gravação talvez e podemos fazer pausa e alguém pode falar se tem outra questão. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.